Salmos 94, verso 20, inicia dizendo assim: poderá um trono corrupto estar em aliança contigo? Um trono que faz injustiças em nome da lei? Eles planejam contra a vida dos justos e condenam os inocentes à morte. Mas o Senhor é a minha torre segura. O meu Deus é a rocha em quem encontro refúgio. Deus fará cair sobre eles os seus crimes e os destruirá por causa dos seus pecados. O Senhor, o nosso Deus, os destruirá. Por gentileza, assente-se. Queridos, nós estamos vivendo um período de ânimos acirrados, principalmente após 30 de outubro, este domingo, nós estamos experimentando e percebendo um sentimento de muita indignação, de muita euforia, de muitas inquietações, tomando mente, tomando o coração de muitas e de inúmeras pessoas. E é importante nós percebermos que este é um contexto de uma polarização que se impregnou de maneira muito ferrenha no solo brasileiro. Ou seja, a realidade de que existem apenas dois polos, e isto traz para nós a consciência de que quando uma polarização toma conta de uma nação, a verdade é que na sua grande maioria os resultados nunca são benéficos, eles sempre serão prejudiciais na sua grande maioria. E é exatamente a partir deste cenário, desta realidade caótica que nós estamos vivendo, em que você acompanha pelas redes sociais, acompanha pela televisão e não há incerteza, há inconstâncias, há situações em que estão de maneira muito escuras diante de nós, que nós precisamos revisitar as Escrituras sobre essa temática. E aqui vai a minha primeira fala para aqueles que se dizem cristãos e defendem e argumentam que política não se discute ou não deve ser tratada na igreja. Então vai a minha primeira fala inicial exatamente para estes que assim acreditam, e que eu trombei com alguns pelos corredores dessa igreja ao longo dessas semanas e meses. Alguns que me abordaram em algumas congregações também dizendo: pastor, não devemos falar de política nos púlpitos da nossa igreja. A minha primeira fala vai a você. E ela inicia-se dizendo o seguinte: toda vez que nós não discutimos, não pesquisamos e não somos instruídos sobre determinado assunto, então nós nos tornamos alienados. Mais do que isso, acabamos nos tornando emburrecidos intelectualmente e somos presas fáceis e massa de manobra. A grande realidade é que se eu não tenho domínio, se eu não tenho conhecimento, se eu não tenho inteligência sobre determinado assunto, é muito fácil eu me tornar uma massa de manobra política. Ou seja, todo aquele que nos orienta a não pesquisar sobre determinado assunto, todo aquele que nos incentiva a ficar à parte de determinada situação que está acontecendo, na sua grande objetividade, deseja torná-lo uma massa de manobra. É interessante que quando você olha para a história da humanidade e faz um comparativo com os ditadores que já se levantaram, existe sempre um ponto muito comum em todos os regimes ditatoriais. É a tentativa de tornar a população alienada ao que está acontecendo. Então você percebe que esta população não tem acesso a informações, não tem acesso às mídias, não tem acesso às situações que estão acontecendo no seu país, e porque não tem acesso a estas informações, não conhecem aquilo que está acontecendo, são presas fáceis e são massas de manobras políticas de forma muito direta. Então,
de forma inicial, eu quero dizer que sim, política, religião e futebol se discute. E se discute não com a ideia de sair na porrada, de sair dando tapa na cara, de tentar mostrar ou ridicularizar o outro, não. Mas é uma discussão saudável na tentativa de entender partes que talvez eu não esteja vendo, de perceber verdades que talvez estão escondidas aos meus olhos, porque é exatamente apenas à luz da verdade que nós conseguimos libertar consciências escravizadas por ideologias. A partir dessa fala inicial, eu quero realizar nessa noite, e eu sei que está sendo transmitido online também, alguns apontamentos muito diretos à luz das Escrituras para aqueles que estão incomodados com o que nós estamos vivendo. A minha primeira orientação é exatamente esta: independente da situação que estamos vivendo, independente do caos político que está se instaurando em nosso país, eu preciso lembrá-lo que Deus continua soberano sobre a história da humanidade. A gente às vezes parece que perde a percepção da realidade deste atributo, o atributo da soberania de Deus. A soberania que diz respeito exatamente à realidade que, independente das situações que estejam se estabelecendo ou acontecendo no nosso país, a realidade é que Deus continua na soberania da nossa nação e da história da humanidade. O homem pode até tentar negar essa realidade. Sim, existem os negacionistas que vão se levantar dizendo: Deus está alienado ao que está acontecendo. Deus, se existe, poderá de forma muito certeira estar no seu trono sentado e não se preocupa com absolutamente nada que está acontecendo na nossa nação ou no mundo. Mas isso, na verdade, é apenas uma narrativa para tentar superar a verdade da soberania divina. Quando você não consegue superar uma verdade ou um argumento, uma das formas é tentar desqualificá-la ou negá-la. Todos os criminosos odeiam a prisão, porque eles não têm força suficiente para romper ou para quebrar as prisões. Da mesma forma, inúmeras pessoas se levantam tentando dizer que Deus não é soberano, que tudo o que está acontecendo porque é resultado de escolhas humanas simplesmente, e Deus não tem nada a ver com isso. Você já ouviu essa frase? Deus não tem nada a ver com isso. E isto é uma grande mentira, é uma grande falácia. As Escrituras trazem-nos a verdade que Deus é soberano na história da humanidade. Desde Gênesis, nós encontramos a realidade que é Deus quem criou os céus e terra. É Deus quem estabeleceu os limites para o mar. Foi Ele quem estabeleceu e criou a humanidade. Foi Deus quem estabeleceu a redenção no período da queda. Foi Deus que realizou todas as coisas que existem. Ele é antes de todas as coisas. Ele é a primeira e a última palavra. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Tudo o que Ele fez só é e permanece por causa dEle. Ou seja, eu preciso ter a consciência de que a soberania de Deus não está em xeque. Mesmo que o candidato A perdeu, o candidato B ganhou, eu preciso ter a consciência que Deus não foi afetado pelo resultado das eleições. Mesmo que um governo terreno acaba sendo transferido para as mãos de outro governo, o governo divino permanece na mão daquele que é Senhor por toda a eternidade. Essa é uma primeira consciência que precisa estar gravada na minha mente e no meu coração.
E talvez alguns chegaram aqui desesperado, como Isaías entra no templo no capítulo 6, e o Senhor revela-se a Isaías. E o texto diz que é exatamente no ano em que o rei Uzias morre, em que o reino humano está passando por um processo transitório, há uma transição sendo instalada, há um governo que se foi e outro que está para ser instalado. Isaías entra no templo e a sua percepção é de que Deus está em um alto e sublime trono assentado. O que Deus estava dizendo a Isaías é exatamente esta verdade: profeta, os reinos terrenos mudam, os governos vêm e vão, pessoas se levantam e pessoas tombam, homens assumem poder e homens deixam poder, mas a cadeira divina permanece ocupada por aquele que sempre teve o controle da história na palma das suas mãos. E eu vou além e digo o seguinte: Deus é soberano, e porque Ele é soberano, todos os governantes só são estabelecidos pela sua vontade. Como é que é, pastor? Não se engane, não se engane com a mentira de que alguns governos foram estabelecidos porque tiveram um marqueteiro melhor. Não se engane com a ideia de que alguns governadores foram estabelecidos porque usaram recursos de uma maneira imprópria. Não se engane pela falácia de que governos são estabelecidos porque usaram de bandeiras imorais ou corromperam situações para assumir o governo. Não! Nós precisamos ter a compreensão de que não existe nenhuma autoridade que chegue a um governo se Deus não permitiu que ele ali chegasse. Paulo, quando está escrevendo aos cristãos de Roma, ele vai dizer o seguinte: as autoridades que existem foram por ele, por Deus, estabelecidas ou instituídas. Essa é uma grande verdade. A verdade de que, seja pelo pedido do povo, e Deus dá, ou pelo seu desejo, mas toda a autoridade estabelecida como governo na terra foi estabelecida e instituída por Deus. E aí escute isso que eu vou falar. Dentro desta visão bíblica, então, de que todo o governo humano é estabelecido a partir da soberania de Deus, eu preciso então ter a compreensão de que todo governante nada mais é do que um servo de Deus. Vou repetir de novo. Se eu entendo que a soberania de Deus está estabelecida sobre a terra e que todos os governadores terrenos são estabelecidos a partir da soberania de Deus, então todas essas lideranças acabam se tornando servos de Deus, ou seja, eles serão estabelecidos para cumprir o propósito de Deus. E aí a gente diz: pastor, eu não consigo entender isso. Como que alguém imoral, irrelevante, pagão, poderá servir aos propósitos de Deus? Eu preciso entender que toda a liderança estabelecida por Deus é estabelecida para tratar com uma nação. Sempre que Deus estabelece um governo, ou é para trazer cura, ou gerar ferida. Sempre que Deus estabelece um governo sobre uma nação, ou é para gerar e trazer esperança, ou derramamento de juízo. Toda vez que Deus estabelece um governo sobre uma nação, ou é para gerar conforto, ou gerar desconforto. Mas eu preciso ter a compreensão de que é o Senhor quem estabelece os governantes sobre a nação para o cumprimento dos seus propósitos. E aí, a gente precisa entender que nós não estamos vendo o quadro maior que Deus vê.
A gente vê um quadro menor e diz, não é possível, mas Deus está vendo um quadro maior. Pastor, por que Deus permite que líderes maus assumam o governo? Não temos a resposta. Porém, temos a compreensão de que, mesmo que governos maus se levantem, mesmo que governos corruptos se levantem, Deus está usando a sua soberania para tratar de forma específica com o seu povo. Deus não nos abandonou. Deus não nos deixou à própria sorte. Ele simplesmente está estabelecendo uma nova liderança para tratar com a sua nação. Quantos estão entendendo? Diga amém. Segunda verdade, segundo apontamento que eu faço nessa noite. Qual é a nossa responsabilidade então diante disso? Afinal de contas, somos cristãos. Não combinei com o Juan as duas músicas, mas elas vão convergir de maneira muito direta com o que eu estou falando nessa noite. Qual é a nossa responsabilidade como cristãos diante dos governantes? Quando um governador bom assume uma nação, nós celebramos. Quando alguém que nós tanto almejamos e que de maneira direta está alinhada aos nossos princípios, nós levantamos as mãos e falamos, é de Deus isso. Você lembra há 4 anos atrás? Mas agora a grande pergunta é, o que fazer quando governos maus e corruptos ganham uma eleição? Como nos portar quando governos aliados a países comunistas, aliados a ditadores corruptos, assumem o poder de uma nação? Como nos portarmos como cristãos? O que fazer quando homens maus assumem e se assentam na presidência da nossa nação? As Escrituras têm a resposta. Paulo está escrevendo a Timóteo no capítulo 2. Paulo está escrevendo no 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. E Paulo inicia dizendo, Timóteo, antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Calma, a gente vai desenvolver mais algumas coisas, mas a primeira postura nossa como cristão é essa, é uma responsabilidade de orar pela liderança. Pastor, e agora a minha postura e o meu papel não é de murmurar. A minha postura e o meu papel como cristão não é de sair chutando as latas na rua, brigar com a esposa em casa, bater nos filhos, estar revoltado com todos e com tudo. Não, essa não é a minha postura. A minha postura como cristão, segundo as Escrituras Sagradas, é dobrar os meus joelhos e a partir de hoje, Luiz Inácio Lula da Silva será alvo constante das minhas orações. Quantos estão entendendo? Pastor, mas as Escrituras estão nos orientando que nós devemos orar. E entenda, a oração jamais poderá ser enfraquecida, seja pelo STF ou TSE, jamais qualquer juiz conseguirá retirar de nós o poder da oração. Então a minha primeira postura é agora orar por aqueles que foram estabelecidos sobre a nossa nação. E escute, esta minha oração precisa ter um objetivo. Ela precisa ser uma oração que busca de maneira objetiva a prosperidade e a paz da nação, e não a destruição. Não é tempo de dobrar os joelhos e dizer, Deus, cumpra agora aquilo que eu falei que aconteceria. Não é tempo disto. Não é tempo de orarmos, e existem alguns que as orações parecem mais macumba do que oração. Senhor, agora traga juízo sobre a nossa nação. O quê? Não fala bobeira não, irmão. Você não tem ideia que existem pais de família que precisam manter o seu trabalho para colocar o alimento sobre a mesa e manter os filhos e a sua casa.
Que existem homens e mulheres que todos os dias saem pela manhã e chegam à noite, e têm um MEI, e têm uma microempresa, e precisam trabalhar para manterem-se, cuidar da sua família, cuidar da sua casa. Então o que Paulo está orientando Timóteo é que o Senhor olhe para nós com misericórdia nesse tempo e estabeleça a sua paz sobre a nossa nação. E sim, que eu e você sejamos surpreendidos pela graça de Deus. Que eu e você sejamos surpreendidos através das nossas orações, que o Senhor pode fazer coisas incríveis em tempos de dificuldades. Independente de quem foi eleito, o nosso dever não é com aquele político, mas com o Senhor das Escrituras. E o Senhor das Escrituras diz a nós, você gostando ou não, você aceitando ou não, o seu dever agora é estender as suas mãos e orar pela sua nação e pelos governantes. A hora não é desejar o mal, mas é colocar-se em intercessão pelos nossos governadores. Com muito carinho, pergunte para quem está ao seu lado, de domingo para cá, você já orou por quem foi eleito? Pergunte para ele, pergunte para ela. Você está entendendo? Mas de domingo para cá a gente já esbravejou tanto. A gente já ficou tão indignado. Alguns já falaram, se eu fosse Deus, meu irmão. Pois é. Mas um princípio tão simples, mas tão desafiador estabelecido nas Escrituras a gente não fez. É colocar os joelhos e clamar por aqueles que agora foram eleitos. Mas eu sigo dizendo, este é o nosso primeiro papel. Mas existem algumas responsabilidades que recaem sobre nós, existem alguns deveres civis que recaem sobre nós diante dos governantes e das políticas estabelecidas. A primeira canção dizia que nós pertencemos a um reino que não é daqui. E essa é uma grande verdade. Martinho Lutero, ele vai escrever um livro chamado Dois Reinos, e nessa sua obra, ele cita a realidade que o cristão pertence a dois reinos. Ou seja, nós pertencemos a um reino terreno, mas nós também fazemos parte de um reino divino. E nós agora estamos aqui transitando entre estas duas esferas. Eu tenho uma Constituição que está sobre mim, eu tenho um governo que está sobre mim, eu tenho leis estaduais, municipais, federais que estão sobre mim, mas ao mesmo tempo eu faço parte de um reino divino, com leis divinas, com um rei que rege a minha vida. E Martinho Lutero diz o seguinte, existirão períodos que estes dois reinos estarão em harmonia. E nós como cristãos viveremos em harmonia, mas existirão outros momentos que estes dois reinos estarão em conflitos, quando os princípios do reino terreno não se acoplarem aos princípios do reino divino. E quando isso acontecer, nós também estaremos em conflitos. E aí será exigido de nós uma escolha. O cristão, nós como cristãos, precisamos entender que ao reino divino nós devemos a obediência completa. Ao reino divino, a nossa obediência é completa. Ao reino terreno, a nossa obediência é parcial. E esta realidade implicará em duas verdades. Escute bem isso. Ao reino divino, a minha obediência é completa. Ao reino terreno, a minha obediência é parcial. Essa realidade implica em duas verdades. A primeira verdade é que todo o cristão deve tornar-se um apoiador do governo terreno, quando este apoia princípios divinos e a dignidade humana. Escute o que eu vou falar aqui. Não é porque eu sou contrário a determinado partido político, ou porque eu sou contrário àquele político, que agora eu serei um opositor de todas as suas ideias. Não, isso se chama burrice política.
Desculpe o termo. Não. A minha compreensão é exatamente a realidade que eu preciso reconhecer as boas ações que são estabelecidas pelo governo mau. E quando eu reconheço uma boa ação, um movimento político que visa beneficiar a maioria, eu como cristão preciso me levantar e abraçar essa causa, e apoiá-la, e incentivá-la. Mesmo que eu não apoie todos os ideais deste partido ou deste político. Mas eu preciso ter um critério para observar aquelas demandas que são benéficas e engajar-se nestes propósitos e ajudá-los. Quer um exemplo? José chega no Egito, escravo, é vendido como escravo, é caluniado no Egito, vai a julgamento e é julgado de forma injusta, até parece que era o STF, é julgado de forma injusta, vai para cadeia, José tinha todos os motivos para quando Deus lhe deu a revelação do sonho de Faraó, José pensar consigo, fizeram eu sofrer aqui, me julgaram injustamente, me caluniaram, me jogaram na prisão, o camarada que eu ajudei na prisão se esqueceu de mim por muito tempo, agora eu morro, mas essa nação inteira vai morrer comigo. Então, Faraó, não sei que sonho é esse. E ponto. Mas José olha para a nação pagã, idólatra, imoral, para um rei imoral, idólatra. E José propõe uma política que beneficiasse a maioria e que salvasse a muitos. José está trabalhando em uma nação que o prendeu, que o colocou como escravo, que o julgou injustamente. Mas ele entende que se ele tinha agora uma oportunidade de fazer o bem, ele faria. Por quê? Porque a sua visão era exatamente o bem maior de uma nação. A gente como cristão precisa entender isso. Eu não concordo com este partido, eu não concordo com estes ideais, mas o dia em que levantarem uma causa nobre, uma causa que não vá contra princípios bíblicos e que vise o bem da minha nação, eu serei o primeiro a ir para as redes sociais, a me levantar e a defender esta causa, porque é para um bem maior. Agora, eu digo o seguinte, todo cristão deve se tornar um opositor do governo terreno quando este contrariar os princípios divinos e ferir a dignidade humana. A nossa obediência não deve ser cega. A nossa obediência ao governo terreno não deve ser uma obediência totalitária. Não, tudo aquilo que for contrário aos princípios divinos. Escute isso que eu vou falar. Escute isso. Tudo aquilo que for estabelecido e de alguma maneira vier contrário aos princípios divinos, eu não apenas estarei orando, mas eu precisarei levantar-se e me opor a estas propostas. Como é que é, pastor? Não estou dizendo, é exatamente isto que a história bíblica e a história daqueles que não estão nas Escrituras Sagradas nos ensinam. Todas as vezes que uma nação, todas as vezes que um governante, todas as vezes que um imperador, todas as vezes que um presidente estabeleceu uma lei contrária a princípios bíblicos, homens fiéis, mulheres fiéis, não apenas dobraram os seus joelhos em oração, mas se colocaram de pé em oposição a estes princípios. Vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia? Parteiras hebreias. O imperador do Egito chama elas e diz o seguinte: vocês são as doulas
das grávidas do Egito. Vocês são as médicas que realizam as cesáreas e os partos normais. E todas as vezes que um menino nascer, que um moleque nascer, vocês matem-o. Elas falaram, ok, estabeleceu a lei. Os senadores já deram um ok. O Supremo também validou. Podem cumprir. Ok. Elas voltam e o texto diz que elas não cumprem a ordem do rei. O rei fica indignado e diz, como é que é? Eu dei uma ordem, já foi decretado, saiu no diário oficial, e vocês não estão cumprindo. Elas, pois é, as mulheres são ligeiras, e quando a gente chegou, elas já tiveram, e esconderam. A gente sabe que essa não é a história. E o que Deus fez? Deus as abençoou e estabeleceu casas a elas. Quer um outro exemplo? Daniel e os seus amigos chegam na Babilônia e algumas propostas eles se enquadram. O rei diz, a gente vai mudar o nome de vocês, um vai se chamar Exu Caveira, o outro vai se chamar Zé Pilintra, não tem problema nenhum, está tudo certo. A gente aceita isso, porque isso não vai influenciar o nosso caráter e a nossa vida sem problema nenhum. Agora o rei diz, mas em contrapartida vocês vão comer aqui desse manjar. Não, isso a gente não faz não. Tem uma estátua e vocês vão se dobrar. Não, a gente não se dobra, tem fornalha, então manda para lá. Então vocês não podem orar. Não, vou continuar orando. Ou seja, levantaram-se e foram rebeldes a uma lei estabelecida por um governante. E Deus os honrou. Mas eu não vou ficar apenas na honra, porque se isso de fato acontecer, e a consequência de honra não chegar, você não dirá, o pastor me enganou. Não, eu vou trazer outros 2 exemplos negativos. Existe um homem chamado Dietrich Bonhoeffer, talvez você já ouviu a história dele, ou já leu algum livro sobre ele. Dietrich Bonhoeffer, um pastor alemão, à época nazista de Hitler, e ele vai ser um dos pastores que se levanta juntamente com a outra liderança e se tornam opositores ferrenhos ao nazismo. Opositores ao ponto de tentarem ou tramarem a morte do próprio Hitler. Cristãos, pastores, opositores a esse sistema que dizimou inúmeras pessoas, inúmeros judeus. E Dietrich Bonhoeffer, através das suas prédicas, enquanto podia, através dos seus escritos, através da sua influência, se opõe àquele regime nazista, ao passo que é preso, é enviado para ao menos 2 campos de concentração, e 2 semanas antes que a Segunda Guerra Mundial acabasse, o seu prêmio foi morte por enforcamento, nu e com as mãos amarradas. Mas ele não se cala e não se ajoelha diante de leis que foram contrárias aos princípios divinos. Martin Luther King, I have a dream, eu tenho um sonho. E a gente acha incrível. Um homem que ganhou o prêmio mais respeitado da atualidade em 1968, Nobel da Paz. Um homem que se levantou e lutou contra a segregação racial, que foi um ativista norte-americano que lutou corajosamente contra a discriminação racial da sua época, que levantou-se, e não através de guerra, não através de armas, mas através da oposição pacífica, tornou-se conhecido por ser aquele que estava lutando em favor dos negros da sua nação. Em 68 é coroado com esse grande prêmio, em 64, mas em 68 é assassinado em Memphis, Tennessee, exatamente porque não se dobra a princípios que não foram estabelecidos pelo Senhor. O que eu destaco aqui com estas falas? Independente das consequências que sobrevenham ao cristão, ele jamais deve se calar diante de práticas ou ideologias que vão contrárias aos princípios divinos, mesmo que isso lhe custe
muito caro. Quantos estão entendendo? Eu me encaminho para finalizar nessa noite. Juan, por gentileza, me auxilie. E eu digo o seguinte: se coloque de pé, se coloque de pé. Pastor, o que eu faço? A gente ora, a gente ora. O que eu faço quando as propostas boas forem estabelecidas? A gente se envolve, a gente se coloca como voluntários. E o que nós realizaremos quando propostas vierem contra os princípios divinos? Nós oraremos, mas seremos resistência. Agora eu preciso lembrá-lo o seguinte: não se iluda com a falácia de um governo humano perfeito. Uma das maneiras que Deus tem de tratar com o nosso coração é mostrar que não existe homem ou partido que tenha a capacidade de estabelecer um governo humano perfeito. A política foi criada por homens imperfeitos. A nossa sociedade é composta por homens imperfeitos. Então não nutra esperanças de que a nossa nação um dia alcançará um nível de perfeição, porque isto nunca acontecerá enquanto governadores terrenos assumirem o cargo da nossa nação. Entenda que não existe um nome A, um nome B, um nome C, que não existe a ideia de que aqui a 4 anos a gente levantará outro que então, não, nós não teremos um Messias terreno capaz de estabelecer a verdadeira paz na nossa nação. Nós não podemos nos iludir com a ideia desta falácia de um governo perfeito, não. O único reino que será perfeito e estabelecido sobre a terra é o reino de Cristo Jesus. O único reino que de fato o nosso coração deve desejar todos os dias é o reino de Cristo. O único que de fato nós devemos orar todos os dias e clamar para que Ele estabeleça o seu reino sobre a nossa nação e o mundo é o reino de Cristo. É o princípio de Cristo, é o reino de Deus, porque este reino é perfeito. Talvez nesses últimos meses e nestas últimas semanas, nós oramos mais para o reino de um Messias com letra minúscula do que para o reinado do Messias com letra maiúscula. E Deus está nos dizendo: o reino perfeito é apenas quando eu estabelecer o meu reinado sobre a terra. Quantos cristãos que nestes últimos meses colocaram a sua confiança inteiramente em políticos, em estruturas políticas, em governantes políticos, em homens terrenos, e se esqueceram que o único rei que reinará de maneira justa, com equidade, e que é o príncipe conselheiro, aquele que estabelecerá o seu reinado com justiça, é Jesus Cristo. Não se iluda. 4 anos passarão, outros virão, outros irão, mas o reinado de paz será apenas quando Ele vier e estabelecer o seu reino. Enquanto uns vêm, outros vão, o nosso coração precisa continuar realizando a oração de João: vem, Senhor Jesus, e estabeleça o seu reino.